Queridos, eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você e que o Espírito Santo vem ministrando no seu meu coração, e é uma palavra que ministra muito na minha vida, porque tem um pouco a ver com a minha história, e eu quero ter a oportunidade e privilégio de poder compartilhar com você. Eu quero ler com você o que está em Salmos de número 27, versículo 10. Salmos 27, 10. Glória a Deus. Me acompanhe aí. Salmo 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Vou repetir. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Preste atenção sobre o que nós vamos falar hoje. Libera pra gente aí, por favor. O pai dos órfãos. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. A minha oração é que o Espírito Santo, Ele fale aos nossos corações de acordo com a nossa necessidade. E como eu tenho aprendido, Deus não precisa me usar para falar com você. Ele pode falar com você independente daquilo que eu falar aqui, porque Ele é pessoal. Amém? Então, me dê alguns minutos da sua atenção para algumas coisas muito importantes que eu quero compartilhar aqui com você. Queridos, infelizmente, desde a queda, desde o pecado, desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano passou a viver distante do seu Criador. Desde o início, o pecado entrou no mundo, separou a criatura do Criador. E a partir de então, a bastardia e a orfandade passaram a fazer parte da história da humanidade. Infelizmente, a partir da queda, a partir dessa ruptura, dessa separação entre a criatura e o Criador, a bastardia e a orfandade passaram a fazer parte da história da humanidade. Após a queda, passaram a existir o que eu chamo de os multiplicadores de órfãos. Vou repetir, a partir da queda, passaram a existir o que eu chamo de os multiplicadores de órfãos. Vou já lhe explicar isso. Preste atenção nas palavras de Davi, no versículo aqui que nós lemos. Davi disse: se meu pai e minha mãe me desampararem. Esse verbo aqui, desamparar, significa deixar, abandonar, afastar-se de, deixar para trás, negligenciar, apostatar. Significa deixar para, ser abandonado, ser desertado. Como? Deserdado, isso, deserdado. Obrigado meu bem. Então, esse é o significado dessa palavra, que quando ele está dizendo, se meu pai e minha mãe me abandonarem, me deixarem, virarem as costas para mim, independente da razão, ele diz, se isso acontecer. E você sabe, você deve conhecer histórias, talvez você faz parte de uma história, que você de repente olha para este versículo, eu me encontro dentro disso aqui. Eu já vivi isso, eu estou vivendo isso aqui. Eu conheço um vizinho, eu conheço alguém que aconteceu exatamente isso aqui. Queridos, quem eu chamo de multiplicadores de órfãos? Quem é capaz de ter uma atitude dessa que Davi falou aqui? De abandonar, de virar as costas, de deixar de lado, de esquecer, a tal ponto que ele fala de apostatar. É como que desviar, negligenciar, abandonar a própria fé, aquilo que crê, aquilo que confessa ser uma expressão da verdade. Então, esses multiplicadores de órfãos que são capazes de ter tal atitude, preste atenção aqui, quem são esses? Primeiro,
São jovens que saem por aí gerando filhos, sem nenhuma responsabilidade de assumi-los. Esses são, primeiro grupo dos multiplicadores de órfãos. Jovens que saem por aí de uma forma irresponsável, gerando filhos. E aí sobra para quem? Para o papai e para a mamãe. Eu gero aqui, volto grávida para casa, papai e mamãe, você vai ter que cuidar agora. Sem ofensa, eu quero dar uma definição aqui de avós, dos avós para você. Não quero ofender nenhum avô, nenhuma avó. Mas alguém definiu o seguinte: quem são os avós? Alguém disse: os avós são burros velhos que os filhos amansam para os netos montarem. Vou repetir, quem são os avós? Alguém definiu assim: são burros velhos que os filhos amansam para os netos montarem. Porque, infelizmente, porque filhos de uma forma irresponsável acabam gerando filhos sem nenhuma maturidade, sem nenhuma experiência, e leva para os pais assumirem uma responsabilidade dessa. Você lembra daquele ditado popular? Quem pariu Mateus que o embale. Há suposições de onde surgiu. Alguns chegam a dizer que foi do Mateus lá que Jesus ia passando, viu o homem colhendo impostos, que vem Mateus. Que Jesus se meteu numa fria, porque diz que aquilo não era para ser responsabilidade de Jesus, era para ser responsabilidade da mãe de Mateus. Diz que o homem era carne de cabeça, era osso duro de roer. Então diz que era para a mãe dele, foi a mãe dele que o pariu, então ela que o embale, ou seja, ela que cuide dele. Mas em outras palavras, o que significa esta frase? Quem pariu Mateus que o embale. O que significa isso? Preste atenção. Significa que quem criou determinado problema, que administre suas consequências e se responsabilize por sua solução. Vou repetir. O que significa esta frase? Quem pariu Mateus que o embale. Significa que quem criou determinado problema, que administre suas consequências e se responsabilize por sua solução, porque senão vai sobrar para alguém. Alguém vai ter que pagar o pato. Alguém vai ter que se tornar o bode expiatório. Vai acabar sobrando para alguém isso. Então este é o primeiro grupo daqueles que eu chamo de multiplicadores de órfãos. Segundo grupo de multiplicadores de órfãos são pessoas casadas que traem seus cônjuges, gerando filhos fora do casamento. Pessoas casadas que traem seus cônjuges, gerando filhos fora do casamento. Eu tenho um exemplo da Bíblia aqui para lhe dar. Juízes capítulo 11, versículo de 1 a 3. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram a ele e com ele saíam. Isso aqui é um exemplo clássico de um homem casado que pulou a cerca. Adulterou, diz a Bíblia, com uma prostituta. E teve um filho com ela chamado Jefté. E quando os irmãos dele, que são filhos biológicos de Gileade e sua mulher, quando eles crescem, e lá está crescendo Jefté junto, filho só do Gileade.
Quando está crescendo, os irmãos olham para ele e dizem: você não vai herdar a herança conosco, porque você é filho de outra mulher. Tipo assim, nós não mandamos o nosso pai pular cerca, nós não mandamos o nosso pai gerar filho fora do casamento. Pode ir embora que você não é herdeiro da herança que nos pertence. Então, o segundo grupo de multiplicadores de órfãos são as pessoas casadas que trazem seus cônjuges, gerando filhos fora do casamento. Infelizmente, isto ainda é uma realidade. São os filhos bastardos e ou órfãos. Filhos bastardos, ou seja, filhos gerados fora do casamento e acabam se tornando órfãos depois. Terceiro grupo de multiplicadores de órfãos são aqueles que, depois de constituírem famílias dentro do matrimônio, se separam, deixando órfãos pelo caminho. Se separam e vão deixando pelo caminho. Vai ficando, separa. Quantos e quantos casos nós vemos disso, infelizmente. Queridos, preste atenção aqui, os 3 exemplos que eu acabei de usar aqui, de tipos de multiplicadores de órfãos, são consequências causadas pela ação do espírito de bastardia e orfandade que tem agido no mundo, mas de uma forma muito intensa em nossa nação. Há uma ação geral no mundo, mas de uma forma muito intensa no nosso Brasil, no nosso país, na nossa nação. Preste atenção aqui. A minha intenção, Deus é minha testemunha, não é de ofender A ou B, mas eu preciso esclarecer algumas coisas importantes para você, que talvez você não tenha conhecimento disso. Preste atenção à definição da palavra padroeiro. Olha a definição da palavra padroeiro. Significa o que contém o direito de padroado, aquele que defende e protege. Ou seja, ele é um patrono, é um padrinho, aquele que apadrinha, aquele que luta e ou defende a causa de alguém. O padroeiro, ou seja, é alguém que defende, é alguém que protege, é alguém que toma a causa de alguém para si. Agora, me ajude aqui, nisso aqui para você entender. Quem é o padroeiro do Brasil? Isso aqui não é pegadinha, não é para ofender A ou B. A padroeira do Brasil é a Nossa Senhora Aparecida, é ou não é? Ok, preste atenção agora nisso aqui que eu quero te falar. A pergunta é a seguinte: o padroeiro do Brasil, a padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida, ok? Padroeira do Brasil. Agora, escute só isso aqui. Por que é uma mulher e não um homem? É uma santa e não um santo? Por que é uma senhora e não um senhor? Caminhe comigo nesse raciocínio. Muitas mães em nossa nação têm assumido um duplo papel: homem e mulher dentro da casa. Eu não estou lhe falando da história do vizinho, eu estou lhe falando da minha história. Muitas mulheres assumiram e até hoje assumem esse duplo papel de homem e mulher dentro de casa, porque houve um abandono. Caminhe comigo nisso aqui. De cerca de 30 a 40% dos filhos no Brasil são registrados em cartório só com o nome da mãe. Eu estou lhe falando de 30 a 40% são registrados só com o nome da mãe. A pergunta é: você está incluso nessa estatística? Eu estou. Dá uma olhada para isso aqui. Mostra a minha identidade aí, por favor. Tem ela aí? Não foi possível. Mas se você for ver a minha identidade, eu sei que a imagem não é possível devido à distância. Mas se você for ver a minha identidade, está aqui.
Linoelson Silveira Mota, filho de Raimunda Silveira da Mota. Cadê o nome do pai? Não foi por falta de espaço que não foi colocado. Foi por abandono, bastardia. Espaço tem. E você que talvez foi registrado só com o nome do seu pai ou de sua mãe, não foi falta de espaço para que fosse colocado o nome de pai e mãe juntos. Isso aqui é uma parte da minha história. Por causa dessa bastardia e orfandade, para quem não sabe, eu comecei a estudar com 12 anos de idade. Fiz a primeira série fraca com 13 anos, perdão, foi com 13 anos de idade que eu comecei a estudar. Como meu QI era muito elevado, eu fiz a primeira série fraca com 13, primeira série forte com 14. Tinha série fraca e série forte, porque o meu QI era muito elevado, então fui da fraca para forte. Com 15 anos de idade eu estava cursando a segunda série, 15 anos de idade. Gênesis capítulo 21, versículos do 14 até o 21. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, a distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e o deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha aqui para mim. O texto está pela metade, não dá para a gente pegar toda a história daí. Quem é esse rapaz aqui? É Ismael, filho de Agar, serva de Sara, com quem Abraão teve um caso. E gerou aquele filho fora da vontade de Deus. Até hoje tem consequências do pecado de Abraão. Até hoje. Até hoje. Consequências do pecado de Abraão. As duas descendências de Isaac e de Ismael, até hoje guerreiam. Até hoje. O Senhor disse a Agar: eu ouvi a voz do menino. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer aqui. O Senhor não ouviu somente ou simplesmente o choro e a voz do menino. O Senhor, Ele ouviu o choro e a voz de um bastardo, de um órfão. Porque qualquer menino pode chorar, qualquer menino pode falar, mas eu quero chamar a sua atenção, porque Deus não ouviu a voz de qualquer menino. Deus não ouviu o choro de qualquer menino. Deus ouviu o choro de um bastardo, de alguém que foi gerado fora do casamento e foi abandonado, de alguém que se tornou um órfão.
Deus disse: eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi a voz do menino. Eu me lembro, com 18 anos de idade, o corpo da minha mãe lá na sala, sendo velado. Eu não consegui chorar, travou. Eu fui lá para o fundo do quintal e eu fiquei olhando para os coqueiros que tinha lá e eu comecei a perguntar: e agora? O que vai ser de mim? A minha mãe morreu. O que vai ser de mim? Depois eu fui entender uma coisa. Deus ouviu a minha voz naquele dia. Naquele dia Deus ouviu a minha voz. Eu estava lá, para mim eu estava falando para o vazio, para o nada. Talvez assim como Ismael estava chorando. Ninguém está me ouvindo, ninguém está me vendo. Eu vou morrer mesmo. E assim eu estava olhando para aqueles coqueiros lá e perguntando: e agora minha mãe morreu, o que vai ser de mim? Filho bastardo. Olha aqui para mim, de acordo com a lei do Antigo Testamento, não era para eu ser pastor de vocês. Não era para eu estar aqui na frente. Porque a lei dizia que filho bastardo não era para estar na frente da Assembleia do Senhor. Naquele dia, Deus ouviu a minha voz. Ele veio ao meu encontro. A definição de órfão literalmente é destituído. Significa solitário, sem pai e mãe. Essa é a definição no sentido original de órfão. Você sabe como eu cheguei para a igreja? Eu me converti. Eu fui para a igreja carregando sobre os meus ombros um manto de bastardia e orfandade. Foi assim que eu fui para a igreja, carregando comigo aquele manto que foi imposto sobre o meu ombro. E isso era tão forte, era tão pesado sobre mim, sobre os meus ombros, e que eu não sabia se Deus me queria lá. Só para você ter uma ideia, eu recebi Cristo porque eu entendi que Ele era o único Salvador e que eu precisava dEle porque eu era um pecador. Eu recebi Cristo, fui para a igreja, mas eu estava lá, mas eu não sabia se eu era aceito. Você sabe o que passava pela minha cabeça? Era que a qualquer momento o dono da festa podia chegar comigo e dizer: olha, você vai precisar sair porque você não é bem-vindo a este lugar. Eu me sentia na igreja como o convidado do convidado. Você sabe como acontece isso? Eu fui convidado, rapaz, eu queria levar meu amigo, não, mas eu não fui. Não te preocupa, vem comigo que eu fui convidado. Era assim que eu me sentia, como o convidado do convidado. E a qualquer momento o dono da festa podia chegar e dizer: Elcio, tu precisa sair porque tu não é bem-vindo a este lugar. E era assim que eu estava vivendo na igreja. Mas por que tudo isso? Ouça, tudo isso por causa da bastardia, por causa da orfandade, por causa da rejeição paterna. Tudo isso por causa desse meu quadro. Um dia eu estava lá na igreja e o Ricardo, pastor Rico, não era pastor na época, ele chegou comigo lá de outro bairro e ele disse: Elcio, eu queria falar contigo. Ele disse: Elcio, eu estava orando lá na casa da irmã Lúcia com alguns lá, a família dela, e Deus falou comigo a teu respeito, Elcio. Eu perguntei para ele: o que foi que Deus falou?
Ele disse: o Senhor falou assim para mim: cuida do meu filho Elson, porque o inimigo está procurando destruí-lo. Quando ele falou aquilo, eu parei. Eu lhe confesso, eu não fiquei com medo do diabo. Eu não fiquei pensando como ele iria tentar me destruir. Uma coisa foi forte: Deus me chamou de filho. Deus me chamou de filho. Eu sou bem-vindo. Eu sou bem-vindo, eu sou filho. Aí uma outra vez foi um pastor lá de São Paulo, Walter Kuller. Ele foi lá em Monte Alegre dar aquela cruzada estudantil para Cristo. Eu fui ajudar o pastor Epaminondas para carregar as malas. Quando eu cheguei lá junto, ele pegou na mão dele, cumprimentou, e ele disse: Walter, este aqui é o Elson. Ele olhou para mim e ele disse: Elson. El em hebraico é Deus, e Sam em inglês é filho. Elson, filho de Deus. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O filho bastardo ouviu alguém dizendo: você não é mais bastardo, você é meu filho. Você não é mais órfão, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Ouça, a forma como Deus se revelou para mim me trouxe o entendimento que Ele não somente se revela como o pai dos órfãos, mas como também Ele é capaz de levantar homens e mulheres curados da bastardia, da orfandade, para se tornarem pais e mães de órfãos. Ele não somente, eu vou repetir, que eu quero que isso fique gravado na tábua do seu coração. A forma como Deus se revelou para mim me trouxe o entendimento que Ele não somente se revela como o pai dos órfãos, como também Ele é capaz de levantar homens e mulheres curados da bastardia e orfandade para serem pais e mães de órfãos. E foi isso que eu encontrei na igreja. Pessoas que Deus levantou, pessoas curadas, pessoas libertas, para me adotarem, para me abraçarem, para cuidarem de mim. A graça, o favor de Deus acima de tudo, a misericórdia acima de tudo. Mas eu reconheço que Deus usou vasos, homens e mulheres curadas, para cuidarem de um órfão que estava chegando. Por quê? Ouça, por que Deus faz assim? Porque pessoas curadas e libertas se tornam instrumentos de cura e libertação para todos que necessitam. Agora,
Por que Deus ele age dessa forma? Por que Deus faz assim? Salmo 68, versículos 5 e 6. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os soberbos habitam em terra estéril. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele é o Pai dos órfãos. Eu não estou me referindo somente a mim, mas ai daqueles que maltratam os órfãos. Ai daqueles que maltratam os órfãos. Os órfãos têm um pai, Pai dos órfãos, juiz das viúvas é Deus em sua morada. Mas Ele vai mais além. Salmos 10, versículo 14. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Tu tens sido o defensor do órfão. Mas Ele vai mais além. Salmo de número 146, versículo 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Esse é o nosso Deus, Pai dos órfãos, aquele que defende os órfãos, aquele que ampara os órfãos. Um homem de Deus chamado George Miller, evangelista e missionário inglês, que viveu de 1805 a 1898, um homem notável por sua fé na providência divina e por seu trabalho com os órfãos. Para quem não sabe, George Miller, ele construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de mais de 10.000 órfãos durante a sua vida. Ele orou por milhares de dólares para os órfãos e nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Nos seus últimos 68 anos de seu ministério, nunca recebeu salário, mas confiou em Deus para tocar no coração das pessoas que lhe enviasse o que ele precisava. Ele nunca pegou um empréstimo ou se endividou, e nem ele nem os órfãos passaram fome. George Miller, ele tinha um caderno, e nesse caderno ele havia anotado mais de 50.000 orações que foram respondidas por Deus. Mais de 50.000. Ouça, Jesus, Ele precisa aqui na terra de uma igreja curada e liberta, para que ela se torne resposta dEle para uma geração de bastardos e órfãos. Somente uma igreja curada e liberta pode ser de fato resposta para esta geração. Ele, sendo pai dos órfãos, Ele tem levantado uma geração aqui na terra para ser pai e mãe. Não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Quem foi Davi? Provavelmente Davi foi um filho bastardo. Alguns chegam a afirmar isso. Por isso que eu estou dizendo, provavelmente ele foi um filho bastardo, que foi gerado fora do casamento. Você pode ver que quando Samuel vai lá para ungir um dos filhos de Jessé como rei, ele apresenta os 7. O 8º está lá para o campo cuidando das ovelhas, e ele nem lembra que tem o 8º filho. O que aconteceu com Davi?
Foi ele quem disse: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, todavia o Senhor me acolherá. Davi, ele foi acolhido, foi recebido pelo Senhor como filho, e como resposta disso, ele se tornou um pai para Mefibosete, alguém que havia sido esquecido, abandonado, que foi para Lodebar, um lugar deserto, um lugar abandonado. Davi manda chamá-lo e diz: não temas, porque tudo aquilo que era de teus pais te será restituído, e a partir de hoje tu comerás na mesa junto comigo por todos os dias da tua vida. Tu estarás na mesa comigo, comendo junto comigo. Me ouça, a semelhança de Davi, é isso que eu tenho visto: Deus levantado pais e mães de órfãos, pais e mães que possam representá-los bem aqui nessa terra. E ouça o que eu quero lhe dizer, isso aqui é um apelo: não seja parte da geração de multiplicadores de órfãos, seja parte da geração de pais e mães espirituais que o Senhor está levantando. Vou repetir: não seja parte da geração de multiplicadores de órfãos, escolha ser parte da geração de pais e mães espirituais que o Senhor está levantando na terra. E ouça o que eu quero falar aqui. Você foi gerado fora do casamento? Não me responda, responda para você mesmo. Você foi gerado fora do casamento? Você talvez nem conhece seu pai. Essa é a minha história também. Ou você foi abandonado, alguém não assumiu você. Ouça, hoje aqui, eu creio que o manto de orfandade e bastardia, ele vai ser removido do ombro de muitos em nome de Jesus. Eu creio, assim como foi removido dos meus ombros, ele vai ser removido dos ombros daqueles que necessitam.